Domingo passado iniciamos uma nova série. Quem lembra o título da série que iniciamos? E os outros 6 dias, né? E falamos inicialmente sobre a descida ali, o derramar do Espírito Santo em Atos 2, no dia de Pentecostes. E fomos até... Já estava ali, por isso que os irmãos falaram? Não, estava não, amém. E fomos até Atos 2, 41. E na verdade discorremos um pouco a respeito da pregação de Pedro, quando ele explica aquele fato do derramar do Espírito como sendo cumprimento da profecia em Joel. E aí ele fala, além disso, ele faz uma pregação altamente cristocêntrica, trazendo a pessoa de Cristo, aqueles que os judeus crucificaram, mas que Deus Pai o fez Senhor e Cristo. E aí nós tratamos sobre isso, essa necessidade do nosso arrependimento, que o recebimento, a promessa do Espírito Santo era para nós, mas que sem Jesus Cristo não há o que se falar em Espírito Santo, porque nós recebemos através do Filho, é o sacrifício do Filho. Ele que falou, eu vou, mas eu vou mandar outro Consolador. E é por isso que nós precisamos desse arrependimento, dependemos de Jesus Cristo. E aí há uma fala final maravilhosa, que está lá no verso 40 do capítulo 2 do livro de Atos, dizendo, salvem-se dessa geração perversa. E aí comentamos também um pouco sobre isso, esse é um rápido resumo. Você que não pôde vir, você que faltou, se quiser ir no nosso canal no YouTube, vá lá, a palavra vai estar lá, e você pode ser abençoado através dessa palavra. Mas há algo que acontece depois do verso 40, que já inicia no verso 41, que é maravilhoso. Então abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, né, se você quiser e puder, em Atos 2, e nós terminamos então no verso 40, hoje começamos no 41, fazendo esse link aqui introdutório, para depois de fato mergulharmos no verso 42, que foi daí que surgiu toda essa série que nós temos iniciado, ou que iniciamos semana passada. Atos capítulo 2, verso 41, ele vai dizer, de sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, ou 3.000 pessoas. Meus irmãos, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Se a gente for pensar, e se você for olhar, em Atos 1,15, há uma menção que estavam reunidos em oração em torno de 120 pessoas. Então, o que a gente pode deduzir e entender é que naquela manhã, e lembra que quando Pedro vai combater os judeus, falando, olha, eles estão embriagados, ele fala, não, são apenas 9 da manhã. Então, o que nós podemos entender é que às 9 da manhã, no início de Atos capítulo 2, nós tínhamos algo em torno de 120 pessoas ali reunidas em oração, porque isso quem nos fala é Atos 1,15. Só que depois do derramar do Espírito, agora, depois da pregação do apóstolo Pedro, depois da conversão, do arrependimento, da recepção da palavra ou do sermão liberado por Pedro, da recepção desse sermão de bom grado, agora nós saímos de manhã de 120 e passamos no final do dia para quase 3.000 pessoas. Um crescimento fantástico. Um sermão maravilhoso, por isso que nós pregamos a Cristo, porque Ele é que transforma as nossas vidas. Mas a gente faz um salto, e aí talvez a gente pare agora e pense, tá, mas e o que aconteceu com esse povo? Como é que dá? Porque não tinha uma estrutura, lembra? Não existia templo assim, igreja como a gente está pensando. Já existiam as sinagogas, existia o templo, mas esse não era o hábito deles, porque afinal eles estavam convertendo. E a gente vai ver esse período ainda de transição aqui na igreja primitiva, como há essa conversa entre judaísmo e cristianismo. Mas há um salto maravilhoso. E aí só há uma forma de que esses nossos novos irmãos, 3.000 novos irmãos, há uma forma maravilhosa que eles decidiram viver. E é isso que faz a gente pensar nos nossos outros 6 dias. Porque quando a gente lê Atos 2, a partir do 42, a gente vai ler até o 47, nós temos uma descrição do que a igreja primitiva fazia.
do que eles decidiram fazer. E aqui eu já faço um parêntese com os irmãos, se você for ler Atos, tenha discernimento no Espírito, de saber o que é Lucas, ou o Espírito Santo, através de Lucas, descrevendo os atos da igreja primitiva, ou narrando fatos históricos, e o que a gente chama de algo prescritivo, ou seja, prescrevendo, você é obrigado a fazer isso aqui, porque senão a gente vai pegar alguns fatos no livro de Atos, e vai achar que isso é prescrição para a igreja. Mas quando eu e você lemos, de fato, Atos 2, 42 até o 47, nós entendemos, não tem por que nós vivermos distante dessa realidade. O convite, a partir do escrito de Lucas, é um convite para nós. Hoje, século 21, 2000 anos, posso falar assim praticamente, depois, há um chamado para nós, igual houve para a igreja primitiva. E vamos ver então o que a igreja primitiva fazia. Nós lemos o 41, vamos ler então o 42 em diante, diz o seguinte: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus, é a Tua palavra, Senhor, nos ajuda, Pai. Obrigado, Senhor, pela revelação do Senhor a nós através da Tua palavra. E nós queremos ser fiéis, Pai, ao que o Senhor ministrou, Pai, através do Teu Espírito. Agora ilumina, Deus, a nossa mente e o nosso coração, não só a minha, mas a de todos nós, para que de fato, Pai, possamos compreender a Tua palavra, tal qual o Senhor deseja, Pai. Te amamos, Deus, te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar especificamente sobre perseverando na palavra de Deus. Então essa é basicamente a primeira parte do versículo 42, e o que nós vamos fazer através dessa série é quase que domingo após domingo, e dando um zoom em cada uma das atividades ou do que a igreja primitiva fazia ali logo após esse crescimento exponencial. E a primeira coisa que o versículo 42 nos mostra é que eles perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pense que para muitos ali, o máximo, Mike, que eles tinham ouvido a respeito de Cristo era um sermão. A maior exposição cristológica que eles poderiam ter entendido até então era o sermão daquele dia. Mas aquilo, de fato, estartou algo no coração deles, um ardor no coração deles de dizer, nós queremos mais. Porque aqui há uma beleza no Evangelho, que Deus não está demandando de mim e de você um vasto conhecimento bíblico e a respeito de Cristo para arrebatar o nosso coração. Um pouco de conhecimento, mas a fé totalmente derramada na pessoa de Jesus Cristo, ela é capaz para salvar a minha e a sua vida. A questão é o que nós fazemos depois desse dia. Porque esse sermão que foi suficiente, Fábio, para arrebatar o coração de ou em torno de 3.000 pessoas, também estartou no coração deles algo que era, nós queremos mais. Apóstolos, o que vocês têm para falar? O que vocês têm para dizer? O que vocês viveram com o Mestre, com o Cristo? O que vocês viveram? Nós queremos saber mais. Só que antes de falarmos sobre o que de fato significa para mim, para você, a doutrina dos apóstolos, irmão Jefferson Raposo, vou ter que fazer assim um sobrenome. Há uma palavra-chave no verso 42. Que palavra-chave é essa? Eles perseveraram. Esse é o grande diferencial na minha e na sua vida. E a primeira coisa que eu queria deixar no seu coração é que um cristão forte, um cristão saudável, ele é um cristão perseverante. Amém, glória a Deus.
um cristão forte, um cristão saudável, porque esse era o DNA da igreja primitiva. Eles eram perseverantes, eles perseveravam. E quando eu e você vamos entender essa palavra no grego, ela é a junção de duas palavras, na verdade, ela é uma palavra composta, que basicamente, se eu for extrair literalmente, diz ser forte em relação a algo ou a alguém. Então, o que havia no coração da igreja primitiva era um desejo, um ardor de ser forte em relação à doutrina, ser forte em relação à oração, ser forte em relação à comunhão. Eles eram intencionais naquilo, eles eram diligentes nisso. Algumas expressões vão ter, eles eram devotos, eles se dedicavam. Algumas outras vão dizer, eles perseveravam. E a ideia no Novo Testamento é essa mesmo. Eles eram diligentes, eles cuidavam incessantemente naquilo ali. E guarde isso no seu coração, como eu preciso guardar no meu coração. Uma vida cristã saudável, forte, ela é uma vida de perseverança. Eu e você temos que estar constantemente sendo diligentes a respeito da nossa vida espiritual, se quisermos crescer no Senhor. E o verso 42 diz, eles perseveravam. Algumas versões, no verso 46, a palavra usada é a mesma coisa. A palavra usada no verso 46, se você tiver na sua Bíblia, na minha fala, e eles perseverando unânimes. No verso 14 do capítulo 1, ou seja, se você voltar um pouco à sua Bíblia, capítulo 1 de Atos, no verso 14, vai dizer que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Atos 6, se você estiver anotando, nós lemos Atos 2:42, 2:46, 1:14, Atos 6:4. Atos 6, o que está acontecendo aqui é que com o crescimento da igreja, as viúvas estavam deixando de ser cuidadas, e aí há uma discussão sobre, olha, a gente não pode deixar de atendê-las. E aí os apóstolos, eles elegem outros 7, porque eles queriam perseverar na doutrina e na palavra. Atos 6:4 diz, mas nós perseveraremos em oração e no ministério da palavra. Perseverança, meus irmãos. O que a gente precisa nesses outros 6 dias? Perseverança. Intencionalidade, um cuidado e uma diligência com a nossa vida espiritual. Se nós queremos, domingo após domingo, estar experimentando crescimento no Senhor, novidade no Senhor, nós temos que perseverar nas coisas do Senhor nos outros 6 dias. E eu fico pensando, já é um pensamento meu, que para os apóstolos, e Deus faz tudo perfeito, eu confesso, irmãos, que não tinha todos esses links, mas a última palavra no eu sou, que foi o da videira verdadeira, nós falamos sobre permanecer. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. E eu falei isso domingo passado. Para mim, os apóstolos estavam lá, a gente precisa permanecer. E a igreja primitiva, então, quando ouviu isso, disse, olha, se eles permaneceram, nós precisamos também permanecer, nós precisamos perseverar. Já pensou se esse colegiado, vamos dizer assim, de 12, que na verdade ficaram 11, e depois é eleito mais um em Atos 1, vamos pegar 11. Se esses 11 não tivessem perseverado nem 6 dias. Sabe como é que ia ser a história do livro de Atos? Deus ia dar o seu jeito, irmãos. Eu não estou aqui achando que na minha conclusão agora acabei o cristianismo, né? Quem sou eu? Mas a chave para eles foi perseverança. Eles passaram 10 dias ali. Se nós fôssemos os apóstolos da igreja primitiva, será que nós teríamos carregado esse evangelho com tanta perseverança? Um cristão saudável, ele é um cristão perseverante. Agora, é fácil, meus irmãos? Não, né, Rosana? Não é fácil. Mas é maravilhoso. Ser cristão é fácil? Não, mas é maravilhoso. Desde o acampamento eu já tenho falado isso aqui. Malhar, meus irmãos, ter um condicionamento físico é difícil. Alguém aqui de boa vontade gosta de malhar? Márcia? Então vamos fazer um combinado. Ainda bem que você estava aqui, Márcia, porque eu estava assim, Senhor, tem alguém fitness assim na igreja que eu vou fazer esse exemplo, o Senhor precisa ter alguém lá. Vamos fazer um combinado então, Márcia. A gente se reúne toda segunda-feira na academia,
Você malha e a gente fica forte. Vai funcionar? Já entenderam? No domingo, é assim. Não adianta a gente tentar transferir uma responsabilidade que é sua e minha para outro. O meu personal malhando por mim não vai me fazer ficar forte. Da mesma forma, a diligência e a perseverança na vida espiritual é minha e ela é sua. Nós precisamos ser perseverantes. E não é responsabilidade do pastor, dos irmãos outros. É responsabilidade minha e sua, meu irmão, em nome de Jesus. Agora, ele não fala só perseverança, porque tem muita gente que persevera naquilo que é errado. Então, perseverança por si só não é literalmente a chave. Porque você tem que perseverar, mas você tem que perseverar na coisa correta. Tem muita gente quebrando a cabeça, quebrando a cara, porque está perseverando naquilo que não é correto. E aí nós, como igreja, temos que olhar para a igreja primitiva, então, e perguntar em que eles perseveravam. E aí Lucas nos informa, a palavra do Senhor nos informa, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E assim como não há um cristão forte sem perseverança, não há um cristão forte e saudável sem perseverança na palavra de Deus. Por isso que hoje nós estamos falando sobre perseverando na palavra de Deus. Mas, pastor, aqui não fala, eles perseveravam na Bíblia, na NVI, na Nova Almeida, não fala nada sobre isso aqui, fala eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a nossa pergunta é, como que essa doutrina dos apóstolos era visto na igreja primitiva e como chega para hoje a ser a nossa Bíblia, a palavra de Deus? E o que nós vamos ver é que a igreja primitiva entendeu que a doutrina dos apóstolos era equiparada às escrituras do Antigo Testamento, porque pense, nesse período aqui de Novo Testamento, quando isso estava acontecendo, o Antigo Testamento ele já estava escrito, já estava fechado. Afinal, o próprio Cristo ele faz leitura de Isaías no começo do seu ministério na sinagoga. Ele lá em Lucas 24, quando ele encontra alguns discípulos que iam de Jerusalém até Emaús, ele faz uma exposição das Escrituras. E a Bíblia fala que ele explicava desde os profetas, desde Moisés, os profetas. Então, nesse período da história, acompanha aqui, porque eu não quero simplesmente dizer assim, a doutrina dos apóstolos é a Bíblia hoje e você tem que aceitar. Eu quero te mostrar a partir da palavra. E em Lucas 24, 7 diz, e começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Em Mateus 22, nós temos Jesus Cristo dizendo, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Então, todas as vezes que a gente vê no Novo Testamento essa menção de Escrituras, é uma forma de apontar para o Antigo Testamento. Não pense que era a sua Bíblia tal qual ela é hoje. É uma menção da igreja primitiva ou dos apóstolos ali no período do ministério de Jesus Cristo sobre o Antigo Testamento, as Escrituras, Moisés, os profetas. Porque é assim que o judeu observa. Em Marcos 14, 49, nós temos, todos os dias estavam conosco ensinando no templo, e não aprendestes, mas isso é para que as Escrituras se cumpram. Então são falas de Jesus Cristo dizendo, o que vocês fazem comigo hoje é para que se cumpram as Escrituras, as profecias do Antigo Testamento. Agora, os profetas, os apóstolos, os escritores aqui do Novo Testamento, sabiam de fato que eles estavam produzindo o Novo Testamento? Não, mas eles tinham uma plena convicção que estavam transmitindo a mensagem que receberam do Senhor Jesus Cristo. Talvez um exemplo mais claro para todo mundo entender, que é repetido ceia após ceia, é Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, falando, porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei. Então havia essa transmissão, e eles tinham consciência, olha, a gente está falando, nós não estamos falando de nós mesmos, nós não estamos falando segundo o nosso próprio entendimento, nós estamos falando aquilo que recebemos do Senhor. E aí deixa eu ler para você 2 textos que vão gravar isso que a gente está falando. 1 João 1, a partir do verso 1. 1 João 1,
a partir do verso 1 diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos e as nossas mãos tocaram. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos, delas testificamos. Nós vos anunciamos a vida eterna, que esta está com o Pai e foi manifesta. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E olha o verso 4 diz: estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Agora, 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, a partir do verso 15. Você que está anotando, anote 2 Pedro 3, que é importantíssimo para esse nosso entendimento a respeito de doutrina dos apóstolos como palavra de Deus. Diz o seguinte a partir do verso 15: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhes deu, ou lhe deu. Ele escreveu as mesmas coisas em todas as suas cartas, falando nelas desse assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. O que há aqui, a Pedro falando, esse mesmo que pregou no dia de Atos 2, que a gente estava mencionando, escrevendo, então, mencionando os escritos do apóstolo Paulo, comparando as cartas de Paulo com as demais escrituras. Dando aos escritos paulinos, aos escritos de Paulo, o mesmo peso divino das escrituras do Antigo Testamento, que já eram sedimentadas no coração do próprio judeu, e agora da igreja do primeiro século. É daí, então, meus irmãos, que eu extraio para aplicar na nossa vida hoje, que um cristão forte, ele é um cristão que se dedica à palavra de Deus, assim como a igreja primitiva se dedicava à doutrina dos apóstolos. Porque senão você pode chegar para mim e falar: não, pastor, mas é só a doutrina dos apóstolos. Não tem nada a ver aqui com o Antigo Testamento, não tem nada a ver com outros escritos, é só a doutrina dos apóstolos. Eu estou mostrando para você que nós cremos, pregamos, professamos e vivemos a partir da palavra de Deus. E que um cristão saudável, ele é um cristão que persevera na palavra de Deus. E aí eu tenho uma má notícia para quem não gosta de ler. Porque coube ao Senhor Deus Supremo se revelar a nós a partir de um livro. Também. Salmo 19 vai falar que os céus declaram a grandeza de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. Mas uma revelação especial está aqui se você quer aprofundar o seu conhecimento no Senhor, está na palavra de Deus. Então, o cristão, naturalmente, ele tem que desenvolver um hábito de leitura. Se deseja conhecer o Senhor mais e mais e mais, nós temos que desenvolver um hábito de leitura. Não tenho tempo, arruma, não gosta, eu também não gostava. Converti sem gostar, meus irmãos. Minha irmã lia os livros da escola para eu poder ouvir e fazer os resumos, porque eu não gostava de ler. Mas se eu desejar, meus irmãos, isso acontecia, os irmãos estão olhando para mim com a cara. Mas se eu desejo conhecer mais do Senhor, porque pensa, maravilhoso, a igreja primitiva, esses 3.000 podiam ter feito, sabe o que, Valesquinha? Glória a Deus, foi uma manifestação incrível, Atos 2 desceu, derramado o Espírito. Senhor, queremos mais dessa experiência, queremos ser uma igreja movida a partir só de uma experiência. Faz de novo, queremos mais, e fica lá pedindo. E perdendo a oportunidade de aproveitar o conhecimento a partir da revelação de Deus nas Escrituras. Ou ali a partir do ensino dos apóstolos, e nós, nas Escrituras. Então, o domingo é uma forma de acender no seu coração uma faísca, uma fome, um desejo por conhecer mais do Senhor, por ler mais do Senhor. Porque não, irmãos, não seremos cristãos saudáveis, uma igreja bíblica e saudável, vivendo de uma experiência dominical. Não seremos, fato. E eu duvido você me provar o contrário. Se você me provar que uma igreja vai ser fantástica, com uma experiência dominical apenas, de 7 em 7 dias, né? Eu duvido. E nós olhamos para a igreja primitiva e nós vemos, eram homens comuns como eu e como você,
mas se moveram debaixo de um poder e de uma intencionalidade de vida com Deus maravilhosa. Eu e você precisamos perseverar na palavra de Deus. E assim como eu tive o cuidado de mostrar para você a questão da doutrina dos apóstolos com a palavra de Deus, eu preciso falar uma outra coisa, que ontem eu estava conversando com o nosso irmão Jefferson, lá do fundo, irmão Jefferson, e eu estava falando, a gente está chegando num tempo que a gente tem que falar o óbvio. Meus irmãos, a Bíblia toda, 66 livros, ela é a palavra de Deus. Você crê nisso? Eu espero que todos aqui creiam, de verdade, eu falo isso, meus irmãos. Porque nós cremos e nós vamos pregar isso. Se você não crê nisso, esse não vai ser um lugar tão bom para você, porque nós vamos declarar toda a palavra de Deus. E eu falo isso, Vinícius, de glória a Deus por isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque os dados não são muito favoráveis. Quando a gente vê a forma que não só o mundo, mas a igreja evangélica está vendo a palavra de Deus, é triste. Eu tive a curiosidade de pegar uma pesquisa realizada em maio de 22. E diz que apenas 40%, vem comigo, 40% daqueles que se identificam como evangélicos consideram a Bíblia inteira como a verdadeira palavra de Deus. 40%. Se você se identifica como evangélico, pode ser que entre nós temos 60%, e não vai ter em nome de Jesus, que não entende que a Bíblia completa é a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Por isso que nós precisamos voltar e explicar que a Bíblia é completa a palavra de Deus. 51 consideram apenas algumas partes da Bíblia como palavra inspirada por Deus. Agora, olha o que me assusta. 8% dos evangélicos afirmam que a Bíblia era um antigo livro de fábulas, lendas, histórias e preceitos morais registrados pelo homem. 8% de pessoas que identificam como evangélicas têm a Bíblia, a palavra de Deus, como um livro antigo de fábula e preceitos morais. Esses não somos nós. Nós, e aqui nessa igreja, nós entendemos que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não contém partes como palavra de Deus. Ela é capa a capa, e quando a gente diz capa a capa é uma figura de linguagem. Porque na sua capa talvez não tenha escrito lá algo que foi revelado pelo Senhor. Mas a Bíblia ela é a palavra de Deus, meus irmãos, e a gente tem que voltar a falar do básico. Para que nós sejamos uma igreja forte. Mas não só a igreja evangélica está em decadência, como a sociedade. E a sociedade americana também não está diferente. Americanos dizem que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, diminuiu na última década. Em 2011 era 30%. 2014 caiu para 28%. 2017 caiu para 24%. Hoje em dia temos menos de 20% de americanos que entendem que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Uma queda assustadora. Para a maioria, aquela outra curva está subindo. Dos americanos, o 8%, que era de evangélicos, está subindo. A Bíblia é um livro de contos e de fábulas. Ao ponto, meus irmãos, que esse ano a gente tem que ouvir a Xuxa falando que tem que reescrever a palavra de Deus. É brincadeira. É melhor Jesus voltar. Tem que atualizar a palavra de Deus para deixar só o que fala de amor. Mas ela é toda fala de amor. Ou um Deus que tem todo o seu poder, que se fez carne, habitou entre nós, deu a vida, pagou o preço, você está vivo porque Ele está vivo. Isso não é amor, isso é o quê? Agora, amor não é você viver da sua maneira, você achar que pode fazer Deus o seu servo, Ele é Senhor. A gente tem pastores que eu vou ter que falar os nomes, tenham cuidado, meus irmãos. Um rapaz chamado, acho que ele é mais velho que eu. Não é muito difícil. Vitor Azevedo, se você já ouviu, cria do Ed René, não escute Ed René também não, nem Vitor Azevedo, nem essa turma. Atos 5, se você souber o que acontece, não vou te dizer, tem um fato narrado com a vida de Ananias e Safira, que eles mentiram ao Senhor, né, segundo as Escrituras, mentiram ao Espírito Santo, porque venderam sua propriedade, quiseram bancar lá de bonitões e estavam mentindo. O que aconteceu? Morreu. O homem morreu, quando a mulher chegou para falar mentira, morreu junto. Vender a propriedade economizou no sepultamento. Dá para botar os dois no mesmo velório. Aí ele olha para essa parte das Escrituras, isso eu ouvi na entrevista dele. Eu tenho dificuldade de entender Deus assim.
Atos 5, para mim, eu tenho dificuldade, eu não consigo entender. Meus irmãos, podem ter partes da Bíblia que são difíceis para mim e para você, mas não podem ter partes que a gente não aceita porque não convém com a nossa visão. Não pode, meus irmãos. Eu falo isso com todo amor, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, sabe o que é bonito? É que a própria palavra de Deus já alertava sobre esse tempo. Se você abrir em 2 Timóteo, Paulo está escrevendo suas últimas palavras. Essa é a 2 Timóteo, é fácil, é a última carta de Paulo, às vésperas da sua morte. E ele deixa uma palavra para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo, a partir do verso 1, 2 Timóteo 4, 1, vai dizer, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Agora olha o que ele fala a partir do verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Quase 2000 anos atrás. O que a gente vive hoje, meus irmãos. Virá um tempo em que eles não vão suportar a sã doutrina. Tem gente dizendo, não, eu só acredito se sua Bíblia for o que Jesus fala marcado em vermelho, tem algumas Bíblias que são assim, não, só acredito no que Jesus fala. Aí eu escutei, estava conversando com um pastor também essa semana, falando que uma amiga, não era nem ovelha, era uma amiga dele, ou conhecida, vamos dizer assim. Não, porque Jesus não falou nada sobre o homossexualismo, então a gente tem que tolerar. Gente, olha onde a gente está chegando no nível de argumento. Então tá bom, então você também não encontra palavras específicas de Jesus sobre pedofilia, então você vai ter que tolerar. Você não encontra palavras de Jesus específicas sobre zoofilia, você vai ter que tolerar. E aí, vamos entrar nesse argumento? Ou você vai entender que a Bíblia é a palavra de Deus? Se renda ou recuse, mas não diga que você não foi dada a oportunidade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Persevere na palavra, ou persevere. Um cristão saudável é um cristão perseverante. Persevere não em qualquer coisa, persevere na palavra de Deus. E a boa nova disso tudo, meus irmãos, é que quanto maior a sua dedicação à palavra de Deus, mais profundo vai ser o seu conhecimento do Senhor Jesus e do Senhor Deus nosso Pai. Quanto maior for a sua dedicação à palavra, mais do Senhor você vai ter e receber. Quer ouvir a Deus? Deixe isso aberto e leia. Não é só deixar aberto lá, como outro dia o pastor Galgo estava falando lá, né? Não é só deixar aberto lá, não. Deixe aberto e leia. Quer conhecer do Senhor Jesus? Leia. Quer não conhecer, quer manter do mesmo jeito que está? Fecha. Simples. Quer aprender mais do Senhor? Leia a palavra de Deus. 2 Timóteo 3 vai dizer, a partir do verso 16 vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer se preparar para a obra que Deus tem na sua vida? Quer ser alguém que cumpre o propósito de Deus? O que Deus tem para você? Muitas vezes a gente pergunta, o que Deus tem para mim? Busca na palavra, vai se preparando, porque quando Ele revelar o que Ele tem para você de fato, você já vai estar pronto, forjado na palavra. Quer ser preparado? 2 Timóteo 3,17 vai dizer, é a palavra de Deus. Quer vencer batalhas espirituais na sua vida? É a palavra de Deus. Revista-se da armadura de Deus. E se você lembra a armadura de Deus, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quer ser forte, quer ser fortalecido, quer conhecer a vontade de Deus? Lembra, ele falou, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós desejamos mais de Deus. Se esse domingo é um domingo que o seu coração está ardendo por mais do Senhor, deseje conhecer mais de Deus a partir da palavra de Deus. A beleza é que Deus, para se revelar para mim e para você, Ele não exige, eu falei isso no começo, um determinado tamanho de conhecimento. Porque se você souber que Deus enviou o seu Filho
para morrer pelo meu e pelo seu pecado, entregou a vida, pagou o preço. E se você se arrepender, você vai ter vida eterna no Senhor Jesus Cristo, você vai encontrar com Ele, meu irmão. Porque é Ele que faz a obra. Mas se você deseja caminhar, caminhe com o Senhor. Eu vou trazer só mais uma pesquisa, porque eu quero desafiar o coração dos irmãos com outra situação. Abril de 2022. Atualmente, 10% dos americanos falam que leem a Bíblia diariamente. Antes da pandemia, se lia mais. Embora 77% dos adultos nos Estados Unidos tenham uma Bíblia, o percentual de adultos que usam a Bíblia de 3 a 4 vezes por ano caiu 11 pontos de 2021 para 2022. Sabe quanto isso representa? De pessoas que de 2021 para 2022 tinham a Bíblia e deixaram de ler a Bíblia de 3 a 4 vezes por semana? 25 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos. É assustador. Quantos desses aqui estão ainda indo para a igreja? Glória a Deus por isso. Mas que nasce em nós um compromisso, uma dedicação com a palavra de Deus. Nós seremos cristãos fortes, filhos de Deus fortes, uma igreja forte, se nós nos dedicarmos à palavra do Senhor. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.